Amor e ódio, segunda parte, o acidente, capítulo 5, parte A. Fim do banquete, intensificou-se o movimento no castelo. Iniciam-se as danças ao som mavioso da orquestra. 3 dias mais e o nobre casal de Soissons daria por encerrada a temporada festiva em seus domínios, culminando a data dos próprios esponsais que comemoravam. Henriette de Lacordaire e Gaston d'Arberville sentiam-se compungidos e desolados em pleno efervescer desse esplendor. Não se animavam à alacridade contagiante que vibrava em derredor. Só se apercebiam de que as horas avançavam a par do turbilhonar dos risos e que ao amanhecer se diriam o adeus supremo, pois Gaston já participara o amigo a intenção de partir na manhã seguinte. Georges observava-os, não perdendo um só dos seus gestos. A exaltação cruciante do ciúme suscitava revoltas em seu nobre coração, enquanto que o amor próprio ofendido lhe falava da profundidade da afronta que vinha suportando. Era verdade que não dançavam, sequer se aproximavam um do outro. Notara mesmo que Gaston se afastava com frequência do salão, como se furtando propositadamente a possibilidade de falar à marquesa. E tal observação era para Georges, agora obcecado pela prevenção, como que o robustecimento das antigas suspeitas, da revelação inesperadamente colhida à mesa do banquete. Desgostoso e oprimido, sob a comburente provação insuportável, insistia nas libações alcoólicas, as quais, pouco a pouco, influíam na sua delicada organização não habituada a tais excessos, comprometendo-lhe o senso do raciocínio. Entrementes, quando o velho relógio do castelo solenemente anunciara a primeira hora da madrugada, no intervalo de uma contradança, a voz vibrante e grave do mestre de cerimônias dominou a alacridade reinante, solicitando atenção com as 3 pancadas de praxe no bastão do assoalho. Surpreendida, a assistência fez sentir imediato silêncio, aguardando o prosseguimento da advertência. E então, admirando os próprios donos da casa, anuncia aquele impertigado e solene. Conta o senhor Marquês d'Arberville de Saint-Pierre a balada de sua autoria Renúncia, composta ainda hoje para a surpresa desta noite. Retirando-se para um país estrangeiro, será como a derradeira homenagem aos amigos, o adeus à pátria que fará ouvir. O divino Apolo destacou-se em meio do salão, impecável na sua galhardia. Uma salva de palmas recebe-o com a costumeira simpatia, enquanto, cumprimentando seu cômpares, a fim de agradecer a ovação, rebrilham em seus dedos a seda do peitilho, coruscando à luz dos lustres as grandes esmeraldas em losango, joias famosas dos d'Arberville de Saint-Pierre, recebidas por seus antepassados como régio presente do cardeal Richelieu, juntamente com o título, lembrança dos bons serviços a eles prestado à coroa. Vasto círculo abre-se em torno dele e os circunstantes se acomodam, ansiosos por apreciar ainda uma vez o talento do jovem artista. 2 criados trazem a harpa e um terceiro a clássica banqueta. D'Arberville senta-se e por um instante medita. No momento preciso, incômoda sensação de pavor sobressalta o qual suprema advertência do invisível protetor e amigo. Seu coração pulsa, acometido de angustiosa indecisão. Aquela balada é temerariamente sincera. Extraiu-a do coração em hora de íntima exaltação, correspondendo aos incontidos anseios do seu amor contrariado. O pesar imenso que o crucia ali está fielmente retratado no poema, que é uma confissão,
um brado alucinante de saudade e de revolta. A Normandia querida, sua casa, a mansão de St. Croix em seus jardins inconfundíveis, seus cisnes, seus lagos, seus pavões soberbos, são ali descritos sem constrangimentos. Porventura, o próprio Georges não reconheceria as personagens apossando-se do panorama? Georges ou qualquer outro amigo mais íntimo das duas casas? Era tarde para recuar, porém, e entre os assistentes havia um que pertencia ao mundo invisível e cuja bagagem moral e mental se resumia em ódio e intransigentes desejos de vingança e malefício. Os primeiros acordes da música irradiam pelo silêncio da sala suas ondas sonoras, como traduzindo murmúrios celestes. O artista acompanha-os declamando a primeira cestilha do seu poema, descrevendo o ambiente, a Normandia. Reconhece-se a velha e tradicional província naqueles versos impecáveis, como na música, que a retrata com a sua inalterável nostalgia, mas a que por vezes inelutáveis pesadelos aviventam. É a introdução. O auditório murmura surpreso. Henriette comove-se e a música prossegue, transmitindo o vigor que lhe soube comunicar o músico poeta. E dir-se-ia que até mesmo os perfumes nativos dos bosques de Saint-Pierre e dos jardins de St. Croix são aspirados pelos circunstantes, que mais e mais se deixam absorver pela atração. Henriette Flavie sente que os olhos se marejam e julga-se vagar num sonho, ao passo que seu marido carrega a fronte e redobra a observação. Gaston canta. Sua voz apaixonada e expressiva arrebata os corações presentes que se deixam envolver pela emoção que inspira o artista. Jamais tão formosa produção saíra das ignotas plagas da arte para o cérebro daquele sonhador da Rua de Lafayette. E jamais, como naquele momento, imprimira nas cordas da harpa vibrações tão dulçurosas, dedilhando com tanta emotividade para bem traduzir as sublimes expressões que empolgaram seu espírito. Gaston canta, mas a canção que com tanta beleza e maestria apresenta aos convidados de seu antigo condiscípulo era como o lamento de sua alma, pranteando o amargor de um amor impossível sobre as cordas do instrumento que sente e sofre com ele, suscitando comoventes ilações a quem o ouve. Narra a própria desventura quando exprime em verso a desdita da personagem do poema que criou. É ele próprio a mais ativa figura da sua peça, em seguida ao vulto feminino que também lá soube colocar. Todos o entendem, pois ficara propalado que o formoso d'Arbeville amara sem lograr ser correspondido, conquanto se ignore o nome da mulher que o cativara. Mas ali no luxuoso salão, onde se encontram todos suspenso pelo encantamento da peça magistralmente interpretada, duas pessoas conhecem o nome dessa dama, que o tenor evoca sob o apelido de Lírio da Normandia. São ela própria, Henriette Flavie, a quem os camponeses e tributários do seu pai assim cognominavam outrora, e seu marido, para quem o poema executado pelo amigo era tocante, expressiva confissão que tudo esclarece. E a harpa, sob a carícia ardente das mãos inteligentes e apaixonadas do artista, vibra nas expansões melodiosas dos próprios sons, galgando escalas e cromáticas, qual se o coração do inspirado intérprete se exaltasse em incontidas revoltas para depois retrair-se em queixumes de pianíssimos ou murmurar arpejos docemente, como alguém que, resignado e humilde,
aceitasse a imposição de uma renúncia irremediável. E sobre a magia dos sons, o timbre vocal enternecedor do tenor emérito, que nessa noite ultrapassara o próprio valor. Era inequívoca a satisfação dos ouvintes. As jovens sentimentais tinham os olhos embaciados por um lacrimejar que se não atrevia a rolar, notificando a despedida do poeta torturado rumo do exílio em que o aguardaria a desolação de uma irremediável saudade. Os homens admiravam o talento daquele jovem de 25 anos, a quem asas de gênio pareciam rondar. Os criados que transitavam pelas proximidades, atraídos pela arrebatadora revelação, aproximavam-se das portas de mansinho, discretos, para também ouvirem. E dir-se-ia que o próprio ar da madrugada que avançava paralisava suas vibrações em referência ao pensamento do artista, que levava a própria alma na oblata edificante para a sagrada comunhão com o belo. De súbito, em meio da indescritível harmonia que transformara a vetusta mansão dos de Soissons em santuário sublime de unções artísticas, um soluço dolorido prorrompe de um seio que se não pôde conter. Segue-se outro, mais outro ainda, e num instante que apenas um relance, pranto convulsivo desprende-se com impetuosidade dramática. Henriette Flavier não resistira à desesperação de tantos anos de angústia e opressão. Faltaram-lhe forças para ouvir a história da sua própria paixão, narrada pelo homem a quem adorava que tão impressionantes circunstâncias. Fraquejara por um momento, acometida de singulares sugestões, como obsediada por angústia inexprimível, e deixara que a avalanche das amargas que a cruciavam rompesse o dique da dissimulação que interpusera entre o mundo e as próprias dores, e sucumbira a uma violenta crise de nervos, tombando desfalecida nos braços do esposo e interrompendo com alarme que se percebe a peça magnífica que inspirara o senhor de Saint-Pierre. Gaston, como atingido por um raio, suspende de chofre a música, em inesperado estacato. Todos se aproximam da marquesa e lavra a confusão no recinto. Ele aproxima-se igualmente aflito e consternado, enquanto a filha do altivo Delacordaire dá livre curso a exasperadas lágrimas. Mas, já de Franceville a suspende nos braços e, auxiliado pelas criadas da marquesa que acorreram solícitas, afasta-se com o fardo precioso em busca dos aposentos particulares. Entretanto, Gaston, sucumbido, dir-se-ia presa de ingente pesadelo que lhe retirasse a serenidade do raciocínio. Abismava-o a surpresa do acontecimento, conquanto viesse notificando desde alguns dias a grande depressão que se abatera sobre a pobre Henriette. Condenava-se agora por haver ousado apresentar em público peça tão comprometedora, que era como que a confissão temerária dos próprios sentimentos. Sentiu-se alarmado, malgrado seu, e tornando ao salão tão depressa quanto dela saíra, inquieto, excitado, ordenou que retirassem a harpa, retirando-se ele próprio em seguida, a fim de se forrar à indiscrição das murmurações que percebia em derredor. Eis, porém, que o fidalgo de Soissons, risonho e apresentando muita vivacidade, reaparece no salão, em tom forte e veemente, no qual, no entanto, o observador atento decifraria intenso nervosismo. Exclama para seus convivas, reunindo-os novamente. Convido-vos a não vos deterdes, senhores, quando podereis prosseguir divertindo-vos. Apenas a fadiga ocasionou o pequeno delíquio da senhora marquesa, por cujo incômodo me excuso perante vós, declarando que ela já se faz e não tardará a voltar a reunir-se convosco,
a fim de terminarmos a audição da encantadora peça do Senhor de Saint-Pierre. Ordenou à orquestra que executasse uma contradança e, dando o exemplo, solicita uma dama e oferece a um de seus parentes para reiniciar-se o baile, visto que ele próprio não se permite o prazer de dançar. Não obstante, sai em busca de Gaston, galhardamente conservando a habitual discrição. Deseja rogar-lhe que recomece a música interrompida, apresentando escusas pelo desagradável incidente. De Franceville adivinhou, por meio das expressões ardentes do sugestivo poema, o segredo da melancolia inconsolável da esposa, o liame que aprende a um passado inesquecível. E agora deseja ouvi-lo até o fim. Quer medir a coragem do amigo para repetir a peça e da esposa para ouvi-lo ainda. Conta com a negativa de ambos, e tal negativa será a eloquente afirmação de uma cumplicidade. Sua mente é um caos. Exagera as suposições, contando-as ao preço das sugestões sopradas pelo ciúme que o excita e conclusões descabidas e injustas. E nem pode raciocinar com serenidade, ele, a serenidade e a calma personificadas. Os nervos vibram impiedosamente sob os pensamentos temerários, torturando a alternativa de emoções contraditórias. E é com inaudito sacrifício que se contém, que se domina. Mas prossegue à procura do amigo, a quem não sabe se pode interpelar com a devida serenidade, ainda porque sobem-lhe ao cérebro os vapores dos vinhos e licores sorvidos imprudentemente desde algumas horas antes. E indo e vindo, agitadíssimo, de sala a sala, de gabinete a gabinete, de aposento a aposento, subindo e descendo escadarias qual louco furioso, medonho, odiento, trágico, positivamente satânico, o fantasma do jovem florentino do século XVIII, brandindo o punhal que segura a destra, a garganta a jorrar sangue, o ser todo tomado por apavorantes intenções vingadoras, parecia tomar parte proeminente na singular rede que aprisionou Gaston, Georges e Henriette. Mas nenhum dos circunstantes o vê, pois que pertencem ao plano do invisível, razão por que mais perigosas se tornam as investidas, mais eficiente o seu domínio sobre aqueles que, contra suas influenciações, não se souberem precatar com o cumprimento do dever. No entanto, o belo cantor não se encontrava no interior do castelo, razão pela qual o marido de Henriette tarda a defrontá-lo. Afastando-se do salão, d'Arbeville sentia a fronte escaldar, enquanto os nervos, rudemente abalados, exigiam recolhimento a fim de serenarem. Desceu, pois, a escadaria que conduzia ao parque, disposto a respirar o ar puro da noite. Amargurosas meditações confundiam-se-lhe tumultuosamente no cérebro, comunicando ao coração a angústia indefinível que tantas vezes pronunciam infortúnios decisivos e cruciando-os num redemoinho de indescritível mal-estar psíquico. Caminhava pelas ruas desertas do parque, cabisbaixo, mãos cruzadas atrás das costas. Insensível, fazia seus encantos da noite e nem sentia que o sopro frio da madrugada, outonal, crestava-lhe a pele. Apenas atendia a si próprio, cotejando os dissabores que o surpreendiam em plena mocidade. Um banco de mármore apareceu-lhe em meio do caminho, semi-oculto por frondoso carvalheiro. Sentou-se maquinalmente, disposto a repousar, apoiando a fronte sobre a mão em atitude recolhida. Alguns minutos decorreram e ele como que descansa as próprias emoções, impondo tréguas à comburência das penosas elucubrações. O silêncio era completo, solene dentro da noite. A própria música que no interior do castelo reiniciara as danças
chegava até ali vagamente, qual longínquo murmúrio de prece. Pouco a pouco, seus sentidos, assim retraídos do exterior, se aguçaram para o interior de si mesmo, e ele se torna menos humano para se abeirar dos campos vibratórios do invisível. Um vulto nível desenha-se ao seu lado na obscuridade da noite. A princípio é nuvem tênue, imperceptível, como ondas de vapor. Mas, pouco a pouco, o vapor se condensa, tomando mais nítida forma de alvura impecável e entra a delinear detalhadamente. Tudo isso, não obstante, se operava rapidamente, sem que o jovem marquês o percebesse. Pelo menos, ele só tivera a atenção despertada para o importante fenômeno quando, nessa forma já condensada, reconheceu a personalidade de seu pai. Não se alarmou, porém, sequer inquietou-se. Sentiu, ao contrário, que confortadora onda de ternura se derramava por todo o seu ser e, como em sonho, balbuciou, deixando-se aquecer pelos eflúvios de muita grata emoção. Meu pai! Meu pai! E em seguida compreendeu que a entidade lhe falava com impressionante acento de tristeza. Foge deste local imediatamente, meu filho. Não tornes ao castelo, não fales a ninguém. Refugia-te nos bosques, abriga-te em casa de qualquer camponês, mas não entres no castelo. Sentiu que a destra de seu pai premiu-lhe suavemente o ombro e ergueu-se como sacudido por singular torpor. Junto de si, porém, agora apenas o cavalheiro frondoso, cujas folhas caíam lentamente, uma a uma, ao sopro fresco do outono. Creio que dormitei, estou fatigado, preciso repousar. Será prudente voltar aos meus aposentos, pois viajarei amanhã, balbuciou consigo mesmo, rumo do velho solar em festa. E quando, vencendo as longas aleias do parque, galgava as escadarias da nobre residência, no intuito de se dirigir aos apartamentos que ocupava, já não pensava no que acabava de ocorrer. Entre mentes, atingindo a galeria que comunicava com as dependências cedidas aos hóspedes, D'Arbeville sentiu que alguém lhe tocava o braço discretamente, introduzindo-lhe na mão volume muito sutil e delicado. Voltou-se surpreendido, desejando certificar-se de quem assim o detinha, e reconheceu no vulto feminino que se afastava, ligeiro e discreto, a antiga criada de quarto de Henriette Flavie, Francine, que ele bem conhecera em Sainte-Croix, nos auspiciosos dias do noivado. A surpresa recrudesceu, só então lhe ocorrendo que estava de posse de algo por ela trazido furtivamente. Afastou-se então para um ângulo mais deserto e, à luz do candelabro suspenso do portal, examinou o pequenino volume. Tratava-se de um bilhete apenas, nem lacrado ou protegido por qualquer envoltório, e rezava somente estas palavras, em caligrafia incerta e nervosa, mas a qual reconheceu como de Henriette. Venha ao meu gabinete de leitura. Preciso falar-te, ainda que antes que sucumba ao desespero. D'Arbeville sentiu um estremecimento, misto de ansiedade e pavor, ao choque da perspectiva de novamente se defrontar a sós com a antiga noiva. Ela estaria, com efeito, presa de excessiva excitação nervosa para que se permitisse o extremo de endereçar-lhe tão leviano convite. Todavia, forte emoção apossou-se de suas faculdades, desorientando-o tal se pressão obsessora exterior sobre elas descarregassem maléficas sugestões. Henriette chorava ao escrever. O papel denunciava as marcas de suas lágrimas. Indômito desejo de atendê-la, reconfortando-a para as duras imposições apresentadas pelo destino, assaltou-lhe a vontade. Vira a enfermar havia pouco.
Não seria lícito procurar visitá-la, inteirando-se do seu estado, ele que a tivera à sua cabeceira quando da queda que o precipitara da montanha? Secreta advertência, porém, qual murmúrio conselheiro, fê-lo deter-se, raciocinando ao abrigo de sofismas, quando se encaminhava para o local indicado. Não, não seria lícito, senão gesto temerário. Seu dever seria antes procurar Georges a fim de colher dele as notícias desejadas, ou preferir a discrição. Luta árdua, cruciante, travou-se em sua consciência. Não iria vê-la. Que se houvesse com as próprias ânsias, já que levara a alucinação a temeridade de desejar falar-lhe novamente. E em circunstâncias tais, por que não descia ela ao salão falando-lhe diante de todos? Oh, não, Georges não merecia ser assim tratado. Eram amigos um do outro e ele, Gaston, respeitava-o, estimava-o, daria mesmo a própria vida por ele. E a consciência já lhe censurava atitudes muito desairosas a respeito desse a quem se sentia vinculado por laços imorredouros. No entanto, poderia vê-la reconfortá-la sem que tal gesto implicasse desacato à respeitabilidade de Georges e sem que em consciência traísse os próprios deveres. Alimentava as mais puras intenções para ele. Henriette seria sempre o lírio a que se habituara a venerar com o costumeiro respeito, ou deixaria de existir em seu coração. Visitá-la-ia rapidamente, cortesmente, inteirando-se de sua saúde, confortando-a com poucas palavras. Seu pensamento arrastava-o até o pequeno compartimento onde sabia ser esperado com angustiosa ansiedade. Mas debatia-se ainda a razão, emergindo penosamente das violentas emoções passionais, alertando-o quanto aos impositivos do dever. E todo ele se reduzira a um alvoroço incontrolável, uma sensação desordenada sob o embate dramático de duas correntes opostas. Venceu o coração no duelo penoso e decisivo, travado nos ignotos domínios do livre-arbítrio, porque é quem sempre vence no critério dos caracteres muito apaixonados. E venceram as influenciações do inimigo do plano invisível, que se valia das próprias tendências por ele apresentadas para impulsioná-lo à voragem de tenebrosas situações. Seus dedos crispados amarrotaram nervoso o bilhete terrível, e ele encaminhou-se febrilmente para o andar superior, servindo-se de precauções que atestavam a ilegalidade do ato. Ganhou o gabinete onde, aflita e lacrimosa, o aguardava a filha do austero senhor de Lacordaire.